Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integralidade em Foco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ruptura. Vocês já tiveram uma ruptura com a família, com amigos, cônjuge? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa, sou terapeuta reikiana, com direcionamento e atuação no autoconhecimento e independência pessoal. E eu sempre trago um pouquinho do que eu vivi, do que eu sei aqui para compartilhar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ruptura e eu tava buscando na minha memória, né, para compartilhar, e eu lembrei da minha primeira ruptura e foi na infância. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu tenho certeza que eu tinha menos de 10 anos. Por ali, 9, 10 anos, ou um pouquinho mais, não lembro. E nessa época, para dar um contexto, né, nessa época, um rapaz da família se assumiu gay pra mãe, né, e a mãe não aceitava. Aí foi um bafafá na família, né, porque hoje se tem bastante preconceito e tudo mais, mas a gente tá falando de anos atrás, né, que era muito, muito pior. E eu, criança, fui me intrometer, falando, né, que não tinha aquela necessidade, né, ele não ia deixar de ser homem porque gostava de homem. Ele era o que ele era, ninguém tinha que se intrometer, entende? Eu já achei um absurdo na época, criança, a pessoa ter que chegar e reunir a família para falar que gostava de homem, que gosta de homem. Mas enfim, foi isso que aconteceu, para contextualizar, né? Então eu me posicionei contra as matriarcas da família por conta disso, por não concordar com essa atitude, né? Claro que tiveram muitas atitudes e muitas falas na época que pra mim já não condiziam, não eram legal. Imagina pra essa pessoa que teve que se assumir então, né? E foi isso que aconteceu. Porém, o que aconteceu comigo foi, eu fui, entre aspas, condenada, né? Você se posicionar contra as matriarcas da sua família é meio que uma condenação, porque as matriarcas, elas ditam as regras, né? Elas falam o que pode e o que não pode, da forma que pode, perdão, da forma também que não pode. E você apenas obedece. Você jamais pode ir contra. Você não pode questionar, você não pode perguntar, você não pode ir contra. É aquele aceita que dói menos, sabe? E pra mim desde muito tinha que ser. E pra mim desde muito pequena era difícil de aceitar sem questionar, entende? Eu sempre queria saber o porquê das coisas. Não era só faz porque eu tô mandando. Não. Faz por quê? Por que dessa forma? Por que você tá mandando a mim fazer, não outra pessoa? Então sempre veio nesse tom de questionamento. Eu sempre tive esse tom de questionamento e me prejudicava bastante, porque as matriarcas na família geralmente não aceitam, né? Você tem que obedecer calado e aceitar que dói menos. E a partir dali foi, eu falo assim, que foi o começo do meu fim, né? Porque é como se eu tivesse, mesmo criança, né? Como se eu tivesse perdido credibilidade, vamos dizer assim, né? Então eu era mal vista, não só por elas, mas pela família. Então elas falavam para a família assim, que aquela minha
meu posicionamento estava errado, o que eu falava estava errado. O ato de questionar, no caso, né? É isso que eu tô falando. O ato de questioná-las é errado. Então, aquele ato que eu tive foi errado. Não que tudo que eu faça seja errado, não é isso. Mas o fato de ir contra elas, de questioná-las, de não apoiá-las, é errado. Foi errado naquela época. E foi assim que eu fui pintada pra família, né? E aí meu apelido era maravilhoso, né? Que era Boca Dura. Por quê? Não porque eu batia de frente por gosto, mas eu queria entender como que a pessoa chegava nas coisas, né? Nas conclusões, nas atitudes ou na falta delas. Era só o ato de questionar, sabe? Mas o questionar, às vezes era... Às vezes não, era proibido, né? Porque não se pode questionar. Você tem que aceitar. E isso já não era muito fácil para mim, né? E a gente pode ver muito em muitas famílias, né? Vamos dizer assim, que uma família de extrema direita tem alguém lá dentro que simpatize com a extrema esquerda. Vocês acham, de coração assim, que essa pessoa vai ser bem recebida por essa família? O meu caso era esse. Não que a minha família fosse de extrema direita e eu de extrema esquerda, não. É só um exemplo para vocês entenderem. Porque uma família que nasce, cresce e se desenvolve em ciclos de obediência, quando vem uma pessoa para questionar essa obediência, ela não vai ser bem recebida. Da mesma forma que essa pessoa de extrema esquerda também não vai ser bem recebida por essa família de extrema direita, ou vice-versa, né? Pode ser também que aconteça. Ou nesse caso que eu citei agora, talvez uma família que não aceite essa orientação sexual dessa pessoa, talvez ela não receba essa pessoa de braços abertos, né? O que acontece muitas vezes, que a gente vê muitas pessoas saem de casa ou já não são mais consideradas da família pelos próprios genitores, justamente por isso, porque eles querem deter da sexualidade dos seus filhos, né? Então é um amor por dependência, né? Eu só te amo se você for assim. Se você não for assim, então você não tem o meu respeito, não tem o meu amor, enfim. Ou até tem, mas não demonstra, pode ser também, né? Então era essa questão da ruptura, eu vim trazendo para vocês, porque eu acho ela extremamente necessária para muitas coisas, não só na família, mas pra gente mesmo, né? Porque a ruptura ela não acontece só na família, ela acontece em relacionamentos de amizade, amoroso também, claro, entre família também, que foi o caso que eu citei aqui. Por que ela é necessária? Porque em algum momento o que a gente acredita vai de contra ao que o outro acredita. E essa ruptura se faz necessária quando o que eu acredito, eu não abro mão para acreditar no que o outro acredita. Não sei se deu para entender. Então, eu acreditava ser desnecessário as falas, as atitudes que eu vi na época, eu acreditava. Então eu fui de encontro do que eu acreditava. Eu me posicionei naquela época, porque eu já acreditava que esse preconceito e esse preconceito que essa pessoa passou naquela época não era necessário, porque aquilo não lhe faria uma pessoa melhor ou pior só por conta da sua orientação sexual, entende? Eu fui de encontro a essa ruptura justamente pelo que eu acreditava não bater... Opa, ali, cuidado. Não bater com o que as outras pessoas acreditavam. Então, essa ruptura se fez necessária. Mas não quer dizer que é sempre.
né? Porque às vezes o que eu acredito é o que o outro acredita, então não tem por que ter uma ruptura. Mas o que acontece para ter essa ruptura é quando eu acredito em uma coisa e o outro acredita em outra. E aí cada um vai com argumentos, com educação, claro, é, tentar defender o que cada um acredita. Então essa ruptura, muitas vezes ela é necessária. E eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram alguma ruptura importante, porque essa pra mim foi a primeira e a mais importante. Se vocês já tiveram uma, assim, mega importante que vocês se lembram até hoje, se quiser deixar no comentário, pode deixar, pra gente bater um papinho gostoso. Espero que tenham gostado desse episódio. Eu trouxe um pouquinho mais aqui do que eu vivi e do que eu passei para compartilhar com vocês. Se você achar, claro, que esse episódio foi legal e que vale a pena compartilhar, eu fico muito grata e muito feliz. Então, até o próximo episódio. Beijinho. Tchau, tchau.